Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu estou muito feliz de ter voltado. E para você que não me conhece, eu vou me apresentar. Me chamo Larissa, tenho 21 anos, sou católica e aqui você vai ver muito conteúdo sobre catolicismo, livros, comunicação e vida comum. Então assim, ó, você já se inscreve no canal aí, já deixa seu like, entendeu? E é isso, então roda a vinheta. Bom, pessoal, como vocês já viram no vídeo, né, no link do vídeo, aí na descrição do vídeo, enfim, eu vou falar um pouco da minha história com a igreja e também abordar um assunto sobre vocação, que é um assunto muito importante a ser falado, tá bom? Então vamos lá. Como algumas pessoas, né, já conhecem o canal, já devem ter visto o primeiro vídeo que eu publiquei aqui, que fala um pouquinho da minha conversão, mas não fala muita coisa, né? Então eu vou falar alguns detalhes assim, bem rapidinho mesmo, que eu não quero me aprofundar muito nisso. Então vamos lá. Eu praticamente nasci no berço da Igreja Católica, meus pais são católicos, então desde pequenininha eu sempre ia na igreja com eles, então, né, onde eles iam eu ia. E sempre foi assim até um certo tempo, até uma certa idade, né? E aí depois comecei a frequentar um grupo, né, que se chamava Infância e Adolescência Missionária, que era um grupo de crianças e jovens, e aí tinha alguns temas, e aí a gente conversava, né, sobre os temas do dia e tudo mais. E fora que tinha outras missões também em outras paróquias, então tinha vários eventos, assim, que a gente poderia ir. Fiquei na infância e adolescência missionária por quase 2 anos, depois quis fazer crisma, e como são 2 anos, fiquei um ano fazendo crisma em uma paróquia e o outro ano em outra paróquia mais perto da minha casa. Eu tive que sair da infância e adolescência missionária pela distância, né? E pelo momento que eu estava passando. Sobre a crisma, né? Então, para quem não sabe, a crisma é a confirmação do batismo. É como se fosse a catequese, só que lá é abordado assuntos muito mais profundos. Em alguns encontros do crisma, foram falado muito de tipo assim, ó, quando acabar a crisma, o que você vai fazer? Você vai querer fazer alguma coisa dentro da igreja ou não? Eu já vinha com aquilo na cabeça, né? Tipo assim, será que eu tenho que fazer alguma coisa na igreja? Eu ficava muito pensando nisso, né? Nessa questão de que, e quando acabar a minha crisma, o que eu vou fazer da minha vida? No mesmo ano que eu finalizava a crisma, nesse meio do ano, eu fiz um retiro querigmático de primeiro amor. Foi um retiro que mudou totalmente a minha vida, totalmente o meu pensamento com a igreja, o meu pensamento com muitas coisas relacionadas à igreja católica. Eu pude conhecer realmente um pouquinho de quem foi Jesus, de quem era Jesus. Eu pude ter um momento com ele. E foi muito especial esse retiro. Foram 3 dias, sexta, sábado e domingo. Então foi no fim de semana da solenidade dos pais de Maria, São Joaquim e Santa Ana. Para mim foi muito especial o que eu vivi lá, o que Deus me mostrou, o que Deus me falou, foi muito especial e foi muito profundo. E me deu uma virada de chave, assim, para eu conseguir seguir realmente na Igreja Católica, para eu seguir firme. Então, depois desse retiro, eu tive muita vontade de procurar o que fazer dentro da igreja. Porque muitas vezes a gente é acostumado a ver muitas senhorinhas na igreja e a gente acha que não tem espaço para o jovem. E minha mente era essa, de que, cara, tem tanto velhinho aqui na igreja, o que vai ter para mim? Durante esse tempo, né, eu fui procurando, fui entrando nas coisas que tinha na igreja. Entrei na liturgia, comecei a fazer as leituras na missa. Eu fui entrando no grupo da RCC, né, grupo de oração. E aí depois teve um grupo de criança, né, um grupo de oração infantil, no qual eu era uma das tias, né? E eu gostava muito de criança naquela época, ainda gosto, né? Mas foi um tempo assim muito desafiador pra mim, né? Porque eu ainda tava descobrindo qual era o meu lugar e o que eu sou chamada a fazer dentro do reino, sabe? E aí entrei pro Ministério de Dança, entrei pro grupo de jovens que eu fiz esse retiro. Eu entrei para muitas coisas, para tentar ver qual era o meu lugar, qual era o caminho que eu devia seguir, qual era o caminho que Deus me chamava. Até entrei também no Ministério de Música da paróquia. Fiquei por um tempo e depois
muitos desses ministérios que eu ia entrando, eu tive que sair por conta dos estudos, por conta do ensino médio, que eu comecei a estudar à noite. Então, eu tive que deixar algumas coisas e depois entrei para a faculdade. Então, foi ficando cada vez mais difícil para eu conseguir me manter em uma pastoral, me manter em um ministério. Eu já sabia que depois da minha crise, não que eu ia ter que ficar em alguma coisa dentro da igreja, mas era algo que eu queria fazer. Acabei entrando em todas essas pastorais, fui conhecendo, fui aprendendo muita coisa. E amém, sabe? Eu cresci muito, conheci muito. Depois desse tempo de conversão, né? Que foi o meu primeiro contato verdadeiro com Jesus, foi nesse retiro. Então, de lá pra cá, minha vida tem sido bem diferente. E é a vida que eu escolhi seguir. Foi assim, uma virada de chave pra mim, mas também eu entendi que eu teria que renunciar a muitas coisas. Foi difícil pra mim? Foi muito difícil, foi muito complicado renunciar às coisas, né? Porque tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, eu aprendi muita coisa com esse retiro. Na minha cabeça tinha aquela questão de que o que eu sou chamada a fazer dentro do reino? Pra que Deus me fez? Por que Deus sonhou comigo, sabe? Me permitiu que eu nascesse. E, cara, tudo tem o dedo de Deus. Em Jeremias fala que desde o ventre, antes de você ser gestado, antes de você ser formado, Deus já sonhou com você. Deus já sonhou com a sua vida, sabe? Você foi eleito, você foi escolhido, você é amado. Depois desse retiro de lá pra cá, eu fui aprendendo tudo isso. Por que isso que eu tô falando tem a ver com vocação, né? Porque a gente é chamada a algo dentro do reino. Eu, pelo menos, né, eu tenho buscado um caminho de lá pra cá para tentar descobrir onde que Deus me chama a fazer o reino dele conhecido e amado. A vocação também está ligada nesses pontos, né? E aí existem 4 vocações: a vocação sacerdotal, vocação matrimonial, vocação leiga e vocação religiosa. Na vocação leiga, desde o princípio, todos nós somos leigos, né? Então, você que ainda não sabe qual é a sua vocação, saiba que a sua primeira vocação é a leiga. Leiga é aquela pessoa que ela vai na igreja normal, ela vai no domingo na missa normal. Ela tem a sua vida, mas ela frequenta a igreja. Então, quando alguém precisar, ela tá lá, sabe? Tá sempre ajudando, tá sempre apoiando. Então, essa é a pessoa leiga, todos nós somos leigos. A vocação sacerdotal é quando o homem, ele se apaixona pelo banquete, assim, ó, principalmente pela missa, assim. Então, ele vai fazer um caminho, um discernimento, ele vai discernir se ele é chamado a virar padre mesmo, né? Então, ele vai fazer todo um processo para descobrir se essa é realmente a vocação dele. A vocação matrimonial é quando Deus te chama a fundar uma família, né? A criar uma família, a gestar uma família e assim você também gestar. Os filhos, eles são a resposta e são a promessa de Deus, né? Pro matrimônio, pro casal. Então, você vai discernir nesse tempo se você é chamado a vida matrimonial. E, por último, a vocação religiosa. E a vocação religiosa é aquela pessoa que vai discernir se ela é chamada a ser uma freira, ser um frei, dentro do convento, né? Então, tem todas essas questões. Como, por exemplo, o Frei Gilson. Ele é padre, mas ele também é frei. Como que nem a irmã Kelly Patrícia. Ela é religiosa. Então, você vai discernir qual é o carisma que você tem que seguir, qual é o carisma que você se identifica verdadeiramente, qual é o lugar que o seu coração bate forte. Então, tem todas essas questões. Então, a princípio, existem 4 vocações. E uma delas nós já somos por natureza, que é a leiga, tá? Então, que isso fique bem claro aqui, ó, na cabeça de vocês. E aí, gente, antes de tudo, nós somos chamados a viver a santidade. Como Jesus mesmo nos ensina, né? Que nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Assim como ele é santo, nós somos chamados também a viver essa santidade que ele viveu aqui na Terra. Que, na verdade, essa é a vocação comum. A vocação da santidade e a vocação da gente evangelizar o mundo. E aí, desde o princípio, nós fomos sonhados por Deus.
Tem coisa mais bonita do que isso? Nós fomos sonhados por Deus. E aí eu peço muito para que Deus ele derrame essa certeza no seu coração agora. Amém. Independente das 4 vocações, antes de tudo, nós somos chamados a viver uma santidade e a viver para evangelizar o mundo, levando o nome de Deus, espalhando quem é esse Deus, fazendo ele conhecido e amado por toda a terra, por todo canto, assim. Algo que une essa santificação, essa santidade que nós buscamos com a questão de evangelizar o mundo, o que une essas duas coisas é o nosso dia a dia, né? Aquilo que nós fazemos, né? Tem uma carta do Papa Francisco que ele fala: cara, você trabalha? Seja santo. Você não trabalha? Seja santo. Você estuda? Seja santo. Você é consagrado? Seja santo. Sabe? Independente daquilo que você fizer, você tem que buscar a santidade. Porque nós somos chamados a isso. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, né? Ele mesmo nos diz isso. Então, muitas vezes falta essa certeza, né? No nosso coração mesmo. Tudo nessa vida é passageira. Mas aquilo que nós fazemos, aquilo que nós vivemos com Deus, aquilo que nós buscamos com Deus, isso vai ficar para a eternidade, assim. O que eu queria falar também é de que eu via muitas das vezes que eu era mais do mesmo. E Deus, ele não nos chamou para ser mais do mesmo. Ele nos chamou, ele nos sonhou, ele nos elegeu, sabe? Então, olha o valor da vida que você tem. Você foi sonhado antes de você nascer. Antes da sua mãe pensar em engravidar de você, você já era sonhado por Deus. E nós, como eleitos, nós devemos viver para amar e agradar o coração de Deus, porque não tem sacrifício maior do que aquele que derramou o sangue na cruz por nós. Não tem sacrifício maior do que esse. E não tem algo que vai ultrapassar esse amor. Nada vai ultrapassar esse amor e nada vai impedir esse amor. Nem a morte, nem a dor, nem o pecado, nem nada que você viva vai ser maior do que esse amor. Nada, nada, nada. Só o amor dele basta. Como já diria Santa Teresa d'Ávila, nada te perturbe, nada te espante. Só Deus basta. Tudo passa, mas Deus não muda. Só Deus basta. Cara, você não foi chamado para ser mais do mesmo. Você foi chamado a algo muito maior, que é o céu, que é a santidade, que é a nossa vida com Deus. E é a nossa vida unida a Deus. Se você quiser seguir essa vida com Deus, saiba que não vai ser fácil. E Ele nunca falou que vai ser fácil. Mas tenha certeza de uma coisa, Ele nunca vai te deixar sozinho. Vai ter certeza que uma vida com Deus vale mais do que qualquer outra vida sem Ele. E é isso, gente. Esse foi o vídeo do canal. Esse foi o primeiro vídeo do canal depois de muito tempo. Eu espero muito que você tenha gostado. Eu espero muito que aquilo que eu falei, mas que não só eu falei, foi o Espírito Santo que falou, em nome de Jesus, amém, tenha caído no seu coração. Como uma mensagem mesmo de conforto, como uma mensagem de estalo e de desperta, assim, ó, sabe? Eu peço muito para que você se inscreva no canal, já deixa seu like aí se você gostou, e eu também queria saber muito de você, se você gostou desse vídeo, se você se identificou com esse vídeo, se você se identificou com alguma coisa que eu falei, se você não concordou com alguma coisa, coloca tudo aí no comentário que eu quero saber, tá bom? Eu estou curiosa. Mas é isso, gente. Por hoje é só. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e salve Maria Imaculada. Tchau!